E estamos começando o nosso segundo episódio do Birdcast, podcast que te faz voar. E hoje a gente tem um convidado aqui, cara, para começar com chave de ouro, a nossa lista de convidados incríveis e surreais. Mas eu vou deixar o meu grande sócio e amigo Henrique Botti apresentar para vocês. Ao meu lado eu também tenho o João Vitor Patrocínio e hoje nosso convidado especial, Felipe Moleiro. Que encontro! Prodígio do empreendedorismo. Cara, se ele não for uma das maiores, se ele não for a maior referência jovem de empreendedorismo do Brasil, eu sou maluco. Eu sou maluco. Tô feliz de estar aqui, cara. Tô Felipe, muito feliz. Por favor, se apresente aí. Se ainda você é jovem e não conhece o Felipe Moleiro, nesse podcast... Você tá maluco mas mesmo. É bom apresentar. Mas hoje você vai ter a oportunidade de conhecer ele, mais uma vez, tá? Bom, meu nome é Felipe Moleiro, eu tenho 13 anos de idade. 13,5, porque na minha idade meio faz muita diferença. Faz muita diferença. Então eu tenho 13 anos. Uma das minhas maiores conquistas de vida foi ter criado o Legado Jovem e ser sócio do João Vitor Patrocínio. Eu sou sócio de 4 empresas hoje em dia. Quantos anos mesmo, Felipe? Hã? Quantos anos? 13,5. 13,5. É bom a gente, durante o episódio, ir reforçando o 13,5. Pega esse, 13,5 e 4 empresas. Não, pode falar 13. Ó, hoje em dia eu tenho... Legado Jovem. Hoje em dia eu tenho Legado Jovem. Eu tenho a Kid Investor, eu tenho a Dog Produções e eu tenho uma empresa que é pra fins tributários, tá ligado? Cara, inclusive, falando de fins tributários, eu acho muito engraçado falar isso, porque a Sofia tava contando aqui o negócio do... Como é que era? Era aquele negócio lá vocês brincaram do Mac, tá ligado? Que ia ter do Mac. Cara, tem um amigo meu, Denner Lippert, que inclusive vai participar lá do Legado Talks. O Denner, da V4. Cara, o Denner é sensacional. Então, eu gosto muito dele. E aí, cara, a gente tava trocando uma ideia. Um dia ele me contou que uma vez... Assim, ele não paga imposto, tá ligado? Mas legalmente. Entendi. Ele declara o imposto e ele avisa, não vou pagar. E aí, tipo assim, ele paga depois de muito tempo como uma dívida, tá ligado? E aí ele viu que pra ele faz muito sentido fazer isso, porque esse dinheiro rende muito mais pra ele e ele paga depois. Enfim, ele tem lucro, sabe? Tipo... Ele cria uma dívida em cima do imposto. E aí, um dia ele tava numa live e ele simplesmente não explicou muito bem isso. E ele falou, gente, ele só falou isso, não paguem imposto. E ele não explicou essa frase, tá ligado? E aí ele chegou na empresa dele 8 da manhã, no outro dia tava a Receita Federal na porta. Você tá brincando? Muito sério. Você tá zoando. Pessoal, é legal falar aqui, acho que nem o Felipe sabe disso daí. Mas só de curiosidade pra vocês, tá? Eu sou um dos clientes do Felipe Moleiro. Ah, é? Não só do Felipe Moleiro, ele é meu cliente também. Por quê? Um legado. Você É o legado também. Ó, eu não sei se você já falou, eu comprei até o legado por eu que vendi por motivos pessoais que depois a gente comenta aqui fora das câmeras, mas eu sou cliente da Dog. Ah, você é cliente da Dog. É a Dog que faz as minhas thumbnails, inclusive, se for botar uma meta de então tá bonito pra caramba, né? Descobrindo que é cliente. É um cliente. Então tá bonito pra caramba, né? Tá bonito. O negócio é bom mesmo, tem que parabenizar. Tamo Da hora junto. demais, né? Obrigado. Então, assim, eu tenho uma empresa, né? A Dog, que é uma empresa de animação e edição de vídeo, além de design, etc. A gente tá começando a ir pra um lado de produção própria agora também, que a gente só faz produção terciária, e a gente tá tentando ir pra um lado de produção própria. A gente não sabe exatamente como que a gente vai fazer isso ainda, mas enfim. Tenho a Kid, né? Hoje em dia é a 6ª maior produtora de conteúdo do Brasil sobre educação financeira. E a maior para jovens, né, menores de idade. E tenho o Legado, cara, empresa de educação aí sensacional, onde a gente ensina empreendedorismo, marketing digital, investimentos. E eu tenho a Além do Ensino, que eu vou mudar esse nome, porque eu coloquei esse nome achando sensacional e hoje eu odeio esse nome. É o nome. Além do Ensino. Mas isso daí é o quê? É uma empresa... É a empresa para fins tributários. Ah, calma aí. Mas você criou essa empresa... É uma empresa que eu uso pra, tipo, pagar menos imposto... Esse tipo de coisa. Mas não é só isso, não, tá ligado? Tipo, é que a parada é que... Não, então, rapidinho. Hoje em dia, essa empresa é só isso, mas a ideia é que daqui a alguns anos essa seja a minha empresa principal. E ela vai ter muito sentido daqui a alguns anos. Muito, tá ligado? O homem é uma holding que todas daqui a alguns anos ela vai ser muito grande. Essa é a ideia, tá ligado? Entendi. O homem é visionário. É uma holding que as suas outras empresas venham embaixo. Como se fosse parte de um grupo. Entendi. E era uma parada que eu ia fazer antes com a Kid. Então, tipo, todas as minhas participações eu ia colocar pela Kid Investor. E eu mudei isso. A ideia é que a Kid seja só uma dessas empresas, tá ligado? Pra eu ter uma empresa que é muito maior e seja muito mais escalável, né? Que não dependa só de mim.
que seja uma empresa muito mais Não segura, fique presa né? só a sua imagem, Que consiga ter muita escala. Cara, eu tava conversando com o Denner. O Denner é um dos caras que eu mais gosto, né? E o Denner, ele tava me falando que, tipo assim, pra uma empresa, cara, ela ser uma empresa segura, pra ser uma empresa estável, ela precisa ser uma empresa grande. Então ela precisa ter escala. Você tem 10 clientes, você tem 2 funcionários, você não tem, tipo, nada de estabilidade, tá ligado? Porque aí, você perder um cliente já afeta 10% da sua renda, você perder um funcionário, você não vai conseguir mais tocar a operação. Então, o Denner, usando o negócio da V4 que ele tinha me comentado, pô, hoje em dia os caras acham que estão com mais de 1.500, 1.600 funcionários, estão com mais de 180 escritórios por todo o Brasil, faturam dinheiro pra caramba, os caras estão dobrando o lucro deles todo ano. Todo ano. Forte. Dobra Todo ano. o dobro, todo ano. Não, se eu não me engano era tipo assim, 2019 pra 2020 cresceu 2,5%. Não, 2 vezes e meio. De 2020 pra 2021 foi 2,3%. Aí esse ano... 2,3 em cima do 2,5. Se eu não me engano é isso. Aí agora, esse ano vai crescer 2 vezes. E ano que vem vai começar a baixar pra 1,8 e por aí. Que ainda é muito, né? Que é pra caraca. E é legal falar. Você cresceu 800%. Perdão, você cresceu 80%, tá ligado? 80%. Exatamente. 80%. É legal falar que todo mundo, que ainda mais influenciadores que gravam, ainda mais de investimento, né? Principalmente de investimento e finanças, tem muito esse problema aí, que é o problema da centralização de imagem. Inclusive, o seu negócio tá preso a isso você. depende de você. Exatamente. O Thiago Nigro fez muito isso aí quando ele viu que o Primo Rico dependia totalmente A da imagem dele. Pois é, e aí, Começou. cara, a minha forma de tentar mudar isso é o seguinte. Eu querendo tocar aqui de Investor, eu acho muito complicado eu simplesmente querer tocar aqui de Investor e tentar descentralizar de mim, porque é muito difícil eu achar alguém que seja um kid e que vá conseguir, tipo, me substituir facilmente, tá ligado? Então, a ideia que eu vou tentar fazer, né, que eu tento colocar em prática, é mudar toda a operação da Kid para essa minha nova empresa e aí, tipo, todo lucro não vai ser da Kid, vai ser um lucro daquela empresa para que então aquela empresa consiga ter isso como uma das pernas dela. E aí, tipo assim, e aí a Kid pode passar por maus bocados, mas aquela empresa, que é a empresa principal, vai estar bem, tá ligado? Entendi. Você tá... entendi, porque uma vez, eu te acompanho no Instagram também, mais uma vez eu vi que você É importante falar também que é a primeira vez que o Bot viu pessoalmente o Felipe, claro. Como foi o João Como foi Vitor comigo, né, também. E como foi a Sofia. Mas eu vi que você estava tentando fazer essa descentralização jogando pra Kid. E agora você tá juntando a Kid e essas outras empresas e mandando pra outra. Isso aí. Perfeitamente. É importante lembrar de novo que é 13 anos e meio. 13 anos e meio. E deixa eu falar pra você, eu não sei se você... porque hoje, como é tudo muito digital, às vezes acaba que não tanto. Mas não sei se você participa de várias reuniões com pessoas de mais certa idade, porque... ele não tava aqui, né? Ele não tava. Ele não tava. Vamos supor, eu, por exemplo, tenho um sócio de 72 anos. Nossa! 72 anos. Caraca. Então, tipo assim, é muita diferença. Como é que você acha, assim, como você se vê no mundo do empreendedorismo? Você acha que o pessoal tem um pouco de, às vezes, de receio? Porque eu já, tá? Não sei você, mas conversando com algumas pessoas, eu já senti algum nível de preconceito, que depois ficou tranquilo, mas você vê algum tipo de coisa assim? Cara, vai ser uma coisa muito não humilde, o que eu vou dizer. Vai ser uma coisa, tipo assim, um pouco arrogante, mas tentam entender meu ponto, tá ligado? Eu cheguei numa parte já que meio que, tipo, todo mundo da área de empreendedorismo tem muito respeito por mim porque já me conhece. Sim. Toma. Tá ligado? Não, é sério, tipo assim, não, foi mal se isso foi arrogante, mas aqui é tipo, é sério, tá ligado? Tipo, chega numa parte, é uma coisa que eu sentia antes. Então, respondendo essa pergunta, eu sentia muito antes, mas hoje em dia eu já não sinto mais. Porque hoje em dia já tem um pouco mais de confiança, assim, as pessoas em mim. Eu lembro que... Mas isso, assim, é uma coisa que vai continuar acontecendo. Eu lembro que eu chegava num prédio do meu sócio, eu tenho um sócio muito grande, né? E eu chegava no prédio lá do meu sócio, Faria Lima e tal. Já até sei qual que é. Aí, cara, chegando lá, eu falava, eu vou subir pra tal empresa. Aí a mulher, tipo, a recepcionista falou assim, você? Vai fazer o quê lá? Você é filho de quem lá? Uma vez eu fui no Trade Map, perguntaram se eu era filho de quem. Sério mesmo? É legal contar da história do dia que a gente foi conhecer o Guilherme Benchimol, no prédio da XP. Nossa, isso foi sensacional. 2 moleques, aí... 3. 3. O Léo. O Léo também tava junto. Só que assim, o Léo já é mais velho, né?
Inclusive, abraço Léo. Chamou de idoso. E aí a gente chegou lá no prédio da XP, e aí o Felipe falou, a gente... Então, a gente tava discutindo isso já no carro. É. É que eu tava falando, mano, a gente como vai é... chegar e vai falar. Sempre perguntam, com quem você vai conversar? Como é que eu vou falar que eu vou falar... Como é que eu vou dizer que eu vou falar com o CEO da maior empresa do prédio, tá ligado? Ah, sabe o Guilherme Benchimol, então? Aí foi engraçado, porque aí a mulher, tipo, escrevendo, né? Aí ele falou, Guilherme Benchimol. Aí Ela olhou. Benchimol? Mas, Aí ó... ele falou, você quer que eu mostre a conversa? Esse museu conversa por Mas aí você lembra que, tipo assim... Mas você lembra que foi um pouco mais tranquilo, porque a recepcionista me conhecia. Já te lembrou. Tá ligado? ela É esse tipo de coisa que acontece, tá ligado? A pessoa às vezes você teria uma desconfiança, só que, tipo assim, como a pessoa já me conhece o tem muito conteúdo que eu número, Ela faço. falou assim, já viu, eu Exato. lembro certinho que ela falou, eu já vi um reel seu. Exatamente. Ah, que da hora. Exatamente. Aí ela falou, pô, então ela já, tipo, teve uma noção a mais, tá ligado? Sim. Não, com É mais certeza simples. o Reels que ela viu foi o do médico. Qual? Foi provavelmente. Pelo amor de Deus. Ô, eu não queria entrar nesse assunto, mas já que entrou, o Reels do Felipe, cara, que passou Da 70 escola. bilhões de visualização, cara. Aquela Pô, pegou de- quantas visualizações aquilo lá? Pegou aquilo lá? 17 milhões. Nossa, é louco. 17. Aí, e o pior é que aí eu vi, 17 tipo... milhões. E aí eu vi, cara, é coisa, tipo assim, de 8% do Brasil, viu? tá ligado? Cara, é muito forte. Não, e você conta. O pessoal que no Brasil que está no digital. Então, assim, Exatamente. você fecha mais Realmente, isso ainda, ou seja, realmente. pegou quase... Oi, deixa eu falar, aquela época, eu já te acompanhava, você fala que era 90 mil. Era. 90 mil Exatamente seguidores por aí, isso. né? Não, Exatamente o Felipe começou isso. a crescer num nível. Pra quem não sabe, pessoal, só contando aqui rápido, essa época aí que o Felipe fez esse vídeo que pegou 17 milhões de views, ele tava com 80 mil seguidores, e até... Tava na campanha pra bater o 100k. Rapaz, Não, eu tava com 96 mil. 96? Eu lembro que tava na semana de contagem pra bater o 100k. Aham. Eu fiquei tão assustado, JP. Fiquei tão assustado que eu vi... Mano, eu vi o Felipe. Eu tenho uma irmã de 13 anos também. E eu vi o Felipe, cara. E eu cheguei na minha mãe e falei assim... Mãe, olha esse moleque aqui. Ela ficou assustada, né? Rapaz, você pulou de 100 pra 200. De Não. 200 pra 300. Eu vou falar. Teve um jantar que eu, o Felipe, o Diego, o João e o Lucas também tava na churrascaria. Aham. O Felipe, ele chegou, ele tava tipo... As notificações. 450 mil. A gente saiu do churrasco e tava com 490. Tipo, ele ganhou. Foi? Não, mas não foi tudo isso. Foi 40, Não, foi moleque. 40 mil. 40 mil uma hora, tá maluco? Não foi uma hora. Tipo, foi Tá umas maluco, Duas. doidão. Não foi isso não. Cara, foi coisa de. Ó, não, ter o máximo sido que eu já foi mais de ganhei- 20 mil. Foi mais de 20 mil. Ó, o máximo que eu já ganhei em um dia foi 46 mil seguidores em um dia, tá ligado? Aí, mas eu acho que eu lembro, 46 mas eu mil acho foi que um dia eu acho que eu surreal. ganhei tipo uns 8 mil só Deixa eu naquele falar. jantar, tá ligado? Foi. O pessoal É. tem uma noção. Quantos seguidores você tá agora? 750. E mais ou no. menos, 747. E no YouTube já tem a plaquinha do. Eu peguei a plaquinha, tô feliz. plaquinha. Mano, a plaquinha chegou muito rápido, cara. É verdade. É verdade, você fez 100 mil faz pouco tempo, não foi? É, Como que é, tipo assim, eles pedem o seu endereço? Como que é? Tipo, Então, tipo, você tem que entrar num bagulho que chama Creator Awards do YouTube. E aí eles pedem, tipo, vários dados, tá ligado? CPF, nome, endereço, enfim, várias coisas. Não me pediram data de nascimento, olha que legal. Aí, mas, cara, aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu até fui falar com o meu contador pra resolver tudo. Foi mó treta, que é o seguinte, eles pediam um Tax ID. Tax ID é uma taxa de identificação, um número de identificação fiscal que o governo dos Estados Unidos, ele dá para os moradores dos Estados Unidos e para algumas pessoas fora do Brasil que eles exercem atividades nos Estados Unidos. E nunca pediram isso pra ninguém que pedia placa. Isso deve ter sido uma coisa que eles implementaram, tipo, nos últimos 2, 3 meses, tá ligado? E aí eu falei com o meu contador, que meu contador, ele também é contador do Breno Perrucho, do Thiago Nigro e tal. Ele falou que ele nunca tinha visto pedindo isso. E aí eu teria que pagar, tipo, $700 pra pegar um bagulho desse, ia demorar, tipo, meses e meses e meses. E aí, cara, eu resolvi falar assim... E aí eu tava pronto pra pedir esse negócio pra pegar minha plaquinha. Sim. Aí eu falei, mano, na pior das hipóteses, eles vão falar que eu verdadeiramente preciso ter. Eu peguei a parte onde tava escrito Tax ID, não podia mandar sem colocar nada. Eu só escrevi I don't have, tá ligado? Não é. E aí, tipo, eu mandei. E chegou a placa. Cara, é bem simples, né? Deixa eu falar, mano, como é que foi... Igual eu tava comentando, você foi de 100 mil e depois desse começou a ir pra 200 em 30 dias, Cara, 20 foi dias, numa escala muito- absurda. Sim. O que aconteceu, cara? Qual foi a principal mudança, na verdade, que veio com isso daí? Você acha que hoje, vamos supor, muitas pessoas te
te param. Isso eu até não sei, eu até queria te perguntar, muitas pessoas te param na rua? Param, cara. Para? Param. Da hora. Mas olha que engraçado. Hoje em dia eu tenho muito mais seguidores do que, sei lá, uns 5, 6 meses atrás. Não, mais. Uns 5, 6 meses atrás. Eu tenho muito mais seguidor do que essa época. Só que eu fui parado muito mais vezes em Balneário Camboriú, que eu só fiquei 8 dias lá do que em São Paulo, tá ligado? Cara, em Balneário Camboriú eu fui parado 12 vezes. Tá ligado? Em tipo 7 dias. Eu não sei se Em você São Paulo sabe. eu fui parado umas 10, eu Eu acho. não sei se você sabe, mas Balneário Camboriú é a segunda casa dos maringaenses. Ó, Você de não quem? sabia dessa. é porque o bote é de Maringá. Eu sou de Maringá, no Paraná, Ah. correto? E Balneário Camboriú, se você for fazer uma conta de boteco, 80% de Balneário é maringaense, cara. Pô. Só vai maringaense. Inclusive, lá em Maringá, não tem um amigo que nunca foi pra Balneário. E eu sou o único Você nunca foi pra Balneário? esse tiozão que nunca foi. Porra, você tem que ir, bicho. Você já foi? Não fui pra Balneário. Tem que ir também. Vou marcar um rolê. Eu vou. Ah, não, mosquei. Eu falei que eu ia pra Balneário. Não vou, não, deixa. Eu vou pro Rio Grande do Sul. Eu mosquei. Não, foi mal. Não, é porque eu ia falar que eu ia pro. Eu vou ir, pô. Não, é que eu mosquei. Eu ia falar que eu ia pra Balneário Camboriú, que é em Vai ser Santa Rio Catarina, mas Grande do não, eu Sul, vou pro Rio Grande do entendi. Sul. Gramado. Nada a ver. Pra Gramado. Eu tô muito feliz pra ir pra Gramado, cara. Mas por quê? Porque- É uma coisa... Não, vou dar palestra lá e você tal. dá uma palestra? Tá ligado o Gramado Summit? Gramado Summit. Cara, o maior evento de Já empreendedorismo conhece. do Brasil. É de startup? Também. Você vai palestrar lá? Não, parabéns. Obrigado, amigo. Excelente. Então, vamos lá ver o cara, porra. Cara, eu tô tentando conseguir o ingresso pra ele, tá ligado? Eu tava no avião, eu tava trocando ideia com o Felipe, porque assim, eu e o Felipe, é legal dizer que a nossa relação não é de sócio, mas também eu como mentor Entendi. do Felipe, né? E aí, a gente Em trocando diversas áreas. diversas áreas, tem diversas, né? Já entendi bem E agora. aí, trocando ideia com ele ontem, aí ele no avião mandou os áudios, eu falei, pô, legal, tudo aí. E aí chegou no final do assunto, era que ele vai no Gramado Summit, e aí tá tentando, né, Filipão, colocar Pra dentro? pra dentro a minha participação também. Mas, pô, legal. O que eu acho que é legal, Filipão, a gente falar a eu ali. gente... Da hora demais. Eu acho que o que é legal, Felipe, é você contar um pouquinho esse podcast, né? Acabei que nem deu tempo de falar pro Felipe sobre o Birdcast. Uhum, por favor. Eu falei pra ele, vem um podcast, só que é um podcast que eu e o Bot tá iniciando, a gente nem Pô, mas eu acho que Ele só falou, eu vou começar um podcast, você consegue tal dia? Eu falei, consigo. Mas o Birdcast, ele tem o objetivo de realmente encontrar o jovem empreendedor, encontrar o jovem investidor. E a gente analisou que os principais players aí são aqueles já muito consolidados, Thiago Nigro, Perini, Joel, Caio, enfim. E não tem nenhum voltado para jovens em si, né? E aí, a gente desenhou o Birdcast para colocar aqui jovens protagonistas, mas não só jovens protagonistas, mas também CEOs, né? Pessoas que... alguns bilionários que inclusive um mora no prédio do Bote, o Bote tem Bicho, um... não, cancela isso aí. Não, cancela sério. Ô, sem brincadeira, não é por nada não, mas cancela essa parte aí. Corta da parte do bilionário. Não, depois eu vou querer saber disso, cara. Mas enfim, a gente tem como objetivo realmente trazer as pessoas de alta performance pra cá, pra poder inspirar, né? E cara, quando a gente vê empreendedorismo jovem no Brasil, com certeza vem a imagem do Felipe Lógico, na não tem cabeça jeito. de, cara, todo mundo, porque o seu case é um case muito legal. E o que eu acho que seria legal você falar, Felipe, é quando que você teve essa virada de chave, assim, esse start mesmo, porque o jovem, muitas vezes, ele tem muito essa vontade de realmente crescer, de fazer acontecer, só que ele não sabe, cara, de uma história de sucesso. Por quê? O que aconteceu? O que mudou? E hoje, eu considero, o Bote também considera, e várias pessoas consideram você uma história de sucesso. Né? Eu acho que seria legal você falar isso pra eles, o porquê e como que aconteceu isso. Eu posso falar uma coisa pra você, até antes de você responder? Bom, eu te acompanhava, cara, e eu... Cara, como a gente foi a primeira vez que a gente tá conversando pessoalmente, você fica meio assim... Claro, eu nunca parei pra ver, vamos supor, um podcast seu inteiro. Mas é muito assustador, cara. Você vê um cara da tua idade assim, tipo assim, não é um bagulho Os de normal. verdade eu sei quem são, tá ligado? Mas, tipo assim, é uma coisa que você fica assustado. Então, eu queria que você, por mais que você já falou isso várias vezes, eu sei que até fica meio repetitivo, mas eu queria que você Sim. comentasse. Claro, eu vou contar minha história então, aí acaba entrando em tudo isso. É isso. Vamos lá. Cara, quando eu tinha 9 anos de idade,
Eu ainda nem era um binário. É que eu tenho essa piada na minha família, eu não sei por que é isso, binário, tá ligado? 10 anos e 11 anos é binário. Aí eu não era nem um binário ainda. Cara, eu tinha lá, era 9 anos. Eu tinha Instagram, tá ligado? Eu tive acesso à tela e rede social desde muito cedo, né? E eu seguia, tipo, alguns perfis e algumas hashtags, tá ligado? Que eu achava muito estético, umas casonas, assim, e tudo mais. E aí, tipo, eu passava, assim, tinha uma que era Luxury Houses, um perfil assim que eu seguia e tudo. E eles colocavam, tipo, uma casona, uma mansão lá, e colocavam o preço dela, localização e tudo. E aí eu passava por umas que era, tipo, 13 milhões de dólares, 14 milhões de dólares. E desde muito cedo eu tinha noção do valor do dinheiro, tá ligado? Eu sabia, tipo, mais ou menos qual que era a média de salário de uma pessoa. Eu ia comprar alguma coisa, o pessoal falava, puta, mas isso daqui é caro. E eu via, bom, então, R$200 é caro. Então eu sei que R$200 é bastante dinheiro. E aí, tipo, eu já sabia que dólar era muito mais que real. E aí eu via os bagulhos, tipo, 14 milhões de dólares. Eu falava, mano, quem que é o idiota que compra um bagulho desse? Quem que tem tanto dinheiro, assim? Então eu fiquei, tipo, curioso. Foi uma curiosidade muito forte de saber quem que comprava esse tipo de coisa, né? Ou melhor que isso, né? Como que as pessoas ganhavam esse dinheiro. E aí eu fui colocar no maior extremo de todos. Eu fui, pesquisei as pessoas mais ricas do mundo. Abri a lista da Forbes lá, primeiro lugar era Jeff Bezos na época, acho que Musk nem tava ainda. Enfim, fui pesquisando, mano, vi a história de cada um deles lá. Estudei muito bem a história de cada um deles e eu vi alguns pontos que eram muito importantes, pontos assim, bem comuns entre todos eles. Que eram investimentos e empreendedorismo. Então, eu comecei a ver que, pô, eu queria investir, eu queria ter meu próprio dinheiro. E eu vi que, pô, o arrependimento de todas essas pessoas era não ter começado antes. Sim. E eu falei, cara, eu vou começar agora então, tá ligado? E aí eu não tinha dinheiro, meus pais não me davam dinheiro pra fazer esse tipo de coisa. Então eu tinha que, só em situações tipo de Natal, que aí eu ia lá e pedia um dinheirinho e tal. E aí eu utilizei desse dinheirinho que eu vinha guardando e tudo mais, pra dar um jeito de fazer grana, tá ligado? E aí eu comecei na minha escola a vender algumas coisas. Comecei a vender, de primeiro momento, bala e chiclete. Fiz lá uns 100, 200 reais. Inclusive eu tinha 2 sócios. Ó. Inclusive eu tinha 2 Louco. sócios. Na escola, você tá falando? Na escola. Que da hora, amigo seu. Era amigo meu. E aí, enfim, vendemos lá por, sei lá, um mês, não sei. Durou muito pouco tempo isso. Mas depois, enfim, eu fui vender livro na minha escola também. Vendi, ganhei uns 200, 300 reais vendendo livro. Livro do quê? Livro didático da escola, tá ligado? O homem era o rei das vendas. E aí, tipo assim, eu chegava e eu fazia assim, eu ia lá, eu distribuía vários panfletinhos em todas as salas falando, tipo assim, pô, ajuda seu pai a pagar mais barato, tá ligado? Entrega isso daqui pro seu pai que eu tô vendendo o livro, tipo, que você vai precisar muito mais barato. E aí eu vendi todos os livros que eu tinha pra vender. Peraí, vou dar um pause nisso aqui, porque... Isso aqui, COP, você tá falando, né? Isso aqui foi um insight... Você fala da COP. Da COP, e também ele soube muito bem, pessoal, essa parte é legal, saber quem que é o consumidor dele. Público-alvo. O público-alvo dele. E a estratégia que ele utilizou em cima de quem compra, no final das contas, é o pai. Exato. Então, a forma que ele preparou a argumentação pra venda, cara, isso foi muito inteligente. Foi boa mesmo. Inclusive, cara, nossa, tem uma história muito engraçada. Eu pegava o número desses pais, às vezes, né? Pra vender o resto dos livros e tudo. Hã? Você pedia pros alunos passar. Era. Ah, entendi. Não, ou então, às vezes, eu passava, tava no panfletinho, foi mal. O meu número. Tá. Aí os pais entravam em contato e tudo. Inclusive, foi muito engraçado, tá ligado? Eu vendi esses livros e tudo e passou, tipo, muitos anos. Eu saí na Exame, Forbes. Não, mentira. Saí em várias aí. Vai sair. Aí eu saí em várias matérias e tudo. E eu recebi mensagem de um desses pais falando: é você, né? Eu falei, sou eu. Mas enfim, e aí beleza, vendi aí uns livros também. E aí, essa aqui é a minha preferida, cara. A gente tava na escola um dia e a gente ia ter uma feira, que a gente ia vender umas coisas lá na escola. E a minha escola é muito grande. Minha escola tem mais de 1000 alunos e... Enfim, é um espaço bem grande e tudo. Ia ser um dia que era no final de semana, onde todos os pais de todos os alunos iam pra escola. A gente ia montar a barraquinha e iam vender algumas coisas lá. E aí... Isso eu tava no 6º ano. Eu tava no 6º ano, eu já era um pouquinho mais velho, já não tava com 9 anos. Eu tava no 6º ano e o professor que tava organizando esse evento, ele olhou pra mim. E tipo assim, era do 6º ao 9º que tava fazendo isso. Hoje em dia eu tô no 9º, né? E aí, pô, ele chegou em mim, que tinha muita gente mais velha, eu era os mais novos lá. Ele falou, se você não tiver a barraquinha que mais vendeu, eu vou ficar decepcionado. Eu falei, caralho, bicho, então agora eu vou ter que vender mesmo, tá ligado?
E aí eu montei uma... E aí, beleza, eu falei, cara, eu vou escolher aqui. E o que eu posso fazer pra eu ter uma margem alta, que eu tenho um custo baixo, consiga vender por um pouco mais caro e consiga fazer bem. E aí eu fui olhar a temperatura que ia estar no dia e porque eu queria vender bebida, alguma coisa assim. E eu decidi que eu ia vender suco, né? Porque suco é padrão. E aí é o seguinte, eu pensei, mano, na minha escola vai ter muita gente vendendo bebida provavelmente, então... Puta, Sim. como é uma escola muito grande, vai ter muita gente, então eu tenho que fazer alguma coisa pra, né, mandar bem aqui, diferenciar. Ah, já sei essa história. Não, essa história é sensacional. Essa é muito boa. E aí, cara, eu peguei e eu falei, mano, eu vou meter gelo seco no suco. Tá ligado? Olha isso. Aí eu meti gelo seco no suco, porque aí o suco saía fumaça. Era um bagulho muito bonito, mano. Era um bagulho muito bonito, copão, assim, a gente colocava uns limãozinhos, bagulhinho canudão, assim, saía fumaça do copo, era um bagulho muito lindo. E aí eu podia escolher onde é que ia ser a minha barraquinha. Minha barraquinha era a primeira da escola, então a gente entrava aqui, e aí começava daqui até assim. E aí eu peguei a primeira daqui, porque aí o cara tava mais propenso a gastar, né? Imagina, ele passou por várias, mais pra frente ele não vai querer comprar. Então eu peguei a primeira ano assim, coloquei lá, e aí era bizarro, porque tipo assim, era, mano, suco de pozinho, tá ligado? Suco de pozinho. Então, mano, era um custo por copo que a gente vendia de 50 centavos. Nossa. Mas era customer experience, tá ligado? O cara ia beber um copo que saía fumaça, irmão. Eu vendia por R$8, tá ligado? Markup aí de quantos por cento? Olha esse ROI. Caramba, Olha esse ROI. O ROI dele foi, cara, Meu 50 centavos do copo. Pra R$8, O cara? pacotinho do... Aí você diluir, dá pra fazer o quê? Uns 10? E aí Cara, eu vendi R$800 em suco, tá ligado? Meu Deus. Inclusive a gente... Esse dia. Era um dia só, eram poucas horas lá, acho que eram 2, 3 horas vendendo. E aí eu vendi R$800 de suco. E aí, mano, com esse dinheiro eu comecei a pesquisar, tipo, ver vídeo do Primo Rico, tá ligado? Aí eu comecei a investir, resumindo muito. Depois eu comecei a criar conteúdo. Criar conteúdo eu já tinha 11 para 12 anos. Comecei a criar conteúdo no meu canal, Kid Investor. Fui me destacando muito por eu ser muito jovem, né? E ter noção do que eu tava falando. Fui conhecendo muitas pessoas no caminho. E essas pessoas... Foi uma coisa meio natural eu começar a empreender. Porque empreender realmente sério. Porque durante muito tempo eu dei muita atenção só aos investimentos, que era tudo que eu pesquisava, era tudo que eu falava, era tudo que eu fazia. A ponto de que eu parei um pouco de dar atenção para empreendedorismo, que era uma coisa que eu fazia muito antes. E aí, por mais que fosse uma coisa que eu já soubesse, já dentro da minha cabeça, eu tive que escutar alguém que eu acreditava falar para ter esse estalo de novo. Onde eu tava gravando um vídeo com o Breno Perrucho, e a gente tava trocando uma ideia, e ele simplesmente, não lembro nem que contexto que era, mas ele simplesmente citou uma frase. Porque a gente sabe que para fazer dinheiro no curto, médio prazo, empreendedorismo é muito melhor. E eu já sabia isso, é uma coisa muito óbvia, só que não tava, tipo, tão forte na minha cabeça. Não tinha acendido. Ele falou isso, e eu falei, puta, é verdade, tá ligado? E aí conviver com essas pessoas que já empreendiam muito sério, o próprio Breno, o Thiago Nigro, outras pessoas aí da área, foi muito natural eu começar a empreender mais sério. E a partir disso que eu fui abrindo as minhas empresas, fui começando a administrar os meus negócios com um olhar diferente, a começar a entender um pouco mais sobre negócios, sobre empreendedorismo e tudo. Eu vou entrar numa pergunta aqui, porque eu sei que você começou a produzir conteúdo com 11 anos de idade. E não foi sobre investimentos. O primeiro, não, com 11 anos foi sobre investimentos, mas eu... Ele começou, ele teve vários outros, até foi de política, né? Eu tive canal de basquete, tive canal de política. Você tá brincando. Eu tive canal de basquete, eu tive canal de política, eu tive canal de skate, porque eu andei de skate por um mês na minha vida. E eu criei um canal sobre skate. De conteúdo. Que mais? Eu tive mais canal, cara. Eu tive canal de Minecraft. Nossa, eu ia perguntar isso agora. É da isso. hora. Mas aí, tipo assim, disso daí, desse seu começo na produção de conteúdo sobre investimento e empreendedorismo, veio a Kid. Correto? Que foi o primeiro... Foi o nome que você colocou, foi Kid Investor, logo de início. Beleza. E aí depois ficou Kid Invest. Não, é Kid Investor ainda. Kid Investor formal. E aí veio a Dog ou o Legado primeiro? Eu acho que foi o Legado. O Legado. Eu acho Legado, que foi. Porque o Legado, ele começou muito... Você lembra que data que a gente começou o Legado? O Legado a gente começou em fevereiro de 2020. Não. Não, foi antes. Fevereiro de 2020 eu não produzia conteúdo ainda. Não. Tô errando as datas, peraí. Que a gente verdade. Eu comecei a produzir conteúdo em maio de 2020. Que a gente se considerou... Foi em julho?
Foi... Junho, julho, não era? Não, mas beleza. Julho. Julho, né? Foi julho. Desafio de Salomão, lembro exatamente. Ah, pode É. crer. E aí depois você 31 dias de começou o... Depois você começou a Dog. Não foi o desafio do alemão, foi o desafio legado. Por isso que a gente deu o nome Legado Jovem. Foi antes então, foi em junho. Junho. Foi junho. Foi em junho? Junho. Tá, E aí, em 2020 você começou a legal. Dog. E aí eu comecei a Dog, cara, pouco depois. Entendi, Não sei, mas foi pouco entendi. depois. Hoje, você que coordena a Dog. Eu, mais ou menos. Entendi. Assim, a única empresa que eu coordeno, duas empresas que eu coordeno fielmente, é Além do Ensino e aqui de Investor. Entendi. Aí eu tenho sócios em todas as minhas empresas, né? Na Dog, eu até respondi isso esses dias, tá ligado? O cara pergunta, tipo, como que eu tinha uma empresa de animação se eu não tinha nenhuma formação entendi. na área, tudo. Sim, sim. E aí, cara, tipo assim, eu não entendo nada de edição de vídeo, nem de design, nem de animação e tudo. E aí eu sou, cara, eu meio que coordeno toda a área de business lá, de escala, de captação de cliente, tudo. O Ítalo é o cara que entende no mercado, que pesquisa sobre, que vai atrás, que contrata gente que é capacitada. E eu tenho o Mind lá de sócio, que também é sócio do legado, e o Mind cuida das finanças da empresa. Você já tem funcionário na Dog? Tem. Já tem? Tem. Quantos? Cara, acho que fora o Ítalo, que também faz as operações, acho que a gente tem 4. 4. Cara, eu queria muito saber de verdade, tipo assim, como você, como empreendedor, gestor e agora um adolescente, existe algum princípio, existe alguma... Vamos usar princípio. Existe algum princípio de gestão que você usa para suas empresas? Cara, princípio de gestão... Mas alguma similaridade. Cara, sabe? Isso. falando muito sério, tipo assim... O que dá certo é o bom e velho, tá ligado? É a coisa mais simples. Arroz e feijão. Eu não tenho nada, tipo, muito nossa, tá ligado? Isso é diferente. E ao aí, máximo. tipo assim, nem sobre gestão de liderança, de tudo Uhum. isso. A questão, pra mim, é sempre assim. O que você tem que ter em mente sempre? Você tem que olhar. Pra você ter um negócio que cresce, um negócio escalável, um negócio que dá certo, você tem que ter algumas coisas. A primeira delas é CAC baixo. Custo de aquisição de cliente baixo. Para que você consiga captar cliente, ou captar seguidor, ou captar lead, sem ter que gastar muito com isso. LTV, porque o LTV, o Lifetime Value, e o CAC, eles sempre andam muito juntos. É legal porque o pessoal às vezes, falar que o lifetime Isso. value Às vezes o alguém pessoal não sabe. não sabe, né? Mas é o tempo que aquele cliente fica junto com você. Te dando né? dinheiro. Te dando dinheiro. Aí, LTV e tal, porque às vezes você vai dar uma olhada, se você analisa só o CAC, por exemplo, você vai ver que, sei lá, você tem o CAC mulher, o CAC homem. E aí você gasta R$50 para adquirir uma cliente mulher e R$100 para adquirir um cliente homem. E aí você fala, não, vou investir mais em captar cliente mulher, então, faz mais sentido. Só que aí você para analisar o LTV e você vê que o LTV do homem é de 1 ano. Ele te dá dinheiro todo mês durante 1 ano e o LTV de uma mulher é 3 meses. Então faz muito sentido você ir atrás sim. de investir mais no homem. Você tem que olhar o churn, né, que é o quanto algum cliente para de te dar dinheiro, quanto é esse tempo, né, que isso acontece, e também quantos por cento dos seus clientes fazem isso. Porque existe uma taxa de churn aceitável e você tem que dar uma olhada nisso também. Vou dar um exemplo agora, mas enfim, esqueci. E, famosa, né, do Guilherme, uma contabilidade sólida. Essa é muito Entendi. forte. Não, mas isso daí é mais do que necessário. Ah, ter Um contabilidade- empreendedor que não sabe fazer um fluxo de caixa, uma gestão de fluxo de caixa bem certinha, cara, é perigoso ele E quebrar. aí, cara, então a parada é... Mano, ir medindo o seu LTV, deixando isso muito controlado, ir medindo o CAC pra deixar muito controlado. E, cara, principalmente diversificação. Uma pessoa que ela é uma empresa que é muito diversificada, ela consegue ser muito mais estável. E, cara, em primeiro lugar, a primeira coisa que você tem que ter na sua empresa é estabilidade. Não estabilidade no sentido de sempre manter um lucro igualzinho, de ser uma coisinha muito fechada, assim, e tal, muito enquadrada. Muito previsível, né? Exatamente. Mas é uma estabilidade de segurança, tá ligado? E aí, mano, a forma de você de ter essa estabilidade é você sendo diversificado. Então, Quando isso você que eu tô fala tentando. diversificado, você fala do quê? Então, em muitas coisas. Em um time muito diversificado, Sim. com pessoas que têm diferentes capacitações, em fontes de receita muito diversificadas, e aqui entra o fato de eu estar querendo descentralizar meus negócios e tudo. Então é por isso que é muito importante. E aí, por isso que eu vejo que é muito mais simples eu colocar tudo na mão de uma empresa que banca tudo, e aí essa empresa tem diversas fontes de renda, do que colocar, por exemplo, do que tentar diversificar entre uma empresa ou uma empresa. Tá ligado? Não sei se deu pra entender muito bem, Entendi, mas é entendi. isso. E aí, pô, você tem uma diversificação, tá ligado? Que quando você tem uma diversificação, além de você ser muito mais seguro, de dificilmente
alguma coisa vai te tirar muito dinheiro, vai te dar um susto de uma vez, você tem uma alta forma de escala muito maior, né? Você consegue ter muito mais previsibilidade de crescimento quando você é diversificado. E o legal você tem diversas formas de aumentar essa E o sua legal da receita, né? diversificação é que ela proporciona a descorrelação de risco dentro de uma empresa. Então, por exemplo, quando o que o Felipe falou agora, de você diversificar que seja ali os produtos ou serviços que você oferece dentro do seu negócio, ou seja, as fontes de receita, você está fazendo uma descorrelação de risco. Qual que é o risco? O risco desse produto A não vender mais. Você tem um produto B, C e D. Tá, mas é legal, eu vou trazer uma reflexão aqui para nós três debater. O que acontece? Existe um princípio que depois que eu li aquele livro, não sei se já chegou a ler, vocês dois, acho que você já chegou a ler, que você estava me comentando, que é as 14 cartas de Jeff Bezos. Nossa, muito bom. Esse livro... As cartas de Bezos, muito bom. É perfeito. E depois, eu conversando com todos os meus sócios, a gente chegou na conclusão. O nosso maior foco não é a receita, não é nada. Tudo que foi falado na mesa estava totalmente fora de jogo agora. Eu até sei qual que você vai falar. É botar o cliente. É o cliente. Só que o que acontece? O cliente, você pode perceber todas as marcas, eu até fazendo uma reflexão antes. Todos os clientes que são apaixonados pela marca, como vamos supor isso aqui que a gente está usando, Apple. Como fala? A experiência que o usuário tem na compra, Muito no forte. pós-compra, com o produto, é gigantesca. Você não acha, vocês, que a diversificação ela pode acabar minimizando essa experiência do usuário? Não. Por que Acho não? Acho que não tem nada a ver, na real, uma coisa com outra, tipo. Eu acho, Por quê? eu acho que a diversificação, se ela não for inteligente e não seguir a linha da empresa, aí sim, Aham. eu entendi o que o Bolt quis dizer. Aí sim pode estragar. Por exemplo, o que eu vejo da Apple, né? A diversificação que ela faz é o mix de produtos dela. É mix de produto, É mix exato. de produtos. Ela não muda, por exemplo, não entra uma Apple educacional Sim. da vida para gerar uma fonte de receita. Então eu acho que a diversificação, quando feita de maneira inteligente, alinhada ao propósito da empresa e alinhada principalmente ao mix de produto dela e principalmente conscientizando o cliente disso, não causa erro. Agora você cria uma diversificação Isso. sem sentido, Tá. só para ser mais uma fonte de renda dentro da minha empresa, cara, você burrice. começa a enfraquecer uma coisa que você poderia ser forte. Por exemplo, Ainda mais quando você vai ver que, tipo assim, vai ser um negócio que vai gerar mais receita. Só que aí o cara não coloca na balança que também vai ter mais custo, obviamente, tá mais ligado? custo. E às vezes uma diversificação feita de forma errada pode estragar algo que você estava consolidando já. Por exemplo, às vezes você tem que ser muito inteligente também, porque não é todo negócio que cabe uma diversificação. Exemplo, caneta Bic. Caneta Bic, ela não é um produto que não diversifica. Ali. Não, mas a Não. Bic diversifica, não a caneta Não, Bic. mas assim, o produto, eu digo em relação a diversificar o produto caneta Eu Bic entendi, em eu si, entendi o que você quis dizer, entendeu? mas hoje essa história eu vou comentar porque você entrou no Bic, tá? Foi Aham. mal. Hoje eu fui tomar café da manhã antes de vir pra cá pro podcast. E aí, cara, eu tava com um bigode. Mas um bigode feio pra caralho, velho. Eu vou entrar na história. E eu falei assim, mano, eu vou ali no Pão de Açúcar comprar uma Gillette, mano. Aham. Pra dar uma Pra dar uma... Aí, mano, eu cheguei lá, fui ver a... Bic. Não. Eu fui ver, pô, como que é? De- Creme de barbear. Creme de barbear. Aí eu cheguei lá, velho. Eu tava olhando creme de barbear, eu olhei Bic. Falei, porra, que porra é essa? Cheguei lá em casa, mano, abri o bagulho. A Bic tava usando creme de barbear. Tá, então aí a gente entra numa história de diversificação. Só que, por exemplo, Pô. pra você ver, eu fiquei assustado também. Gillette Teve da uma Bic. empresa lá da é? minha cidade. A Bic Gillette? é dona da Gillette, ao contrário, né? Não, é que a gente entrou num outro assunto aqui. A gente entrou em branding. Porque Gillette, a gente usa o termo do Sim, aparelho sim. de barbear. Mas o aparelho de barbear Sim, é sim. da Bic. É igual Bombril, né? É verdade. Palha de aço. É Palha de verdade, aço, é. exatamente. E aí, mano, tem uma empresa lá da minha cidade que ela vende nutracêutico, tá? E aí ela, além do nutracêutico, ela foi entrar na venda de... Ela criou uma outra marca pra vender como se fosse snacks saudáveis. Sabe, pô, todo mundo já viu loja saudável, pô, de Tem comida, várias. de castanha, Várias essas coisas. coisas saudáveis, Exato. em pó. E eles vendiam nutracêutico, que é encapsulado, ômega 3 e tal, e entraram nesse setor. Aí, velho, os caras começaram a montar esse negócio, acho que não fizeram nenhum tipo de validação de mercado, nada, investiram bastante pesado. Pô, tipo, vou entrar. Exatamente. E aí, cara, os caras torraram uma nota
Resumindo a história, aquilo ali que eles fizeram quebrou e desbalanceou A primeira empresa. a primeira empresa. E aí, pô, não quebrou, tá? Mas tá mal das pernas. Então eu falo da diversificação nesse sentido que eu fico um pouco preocupado. Mas Entendeu? é só o cara não meteu um investimento burro desse, fazer MVP. Fazer uma... É que Uma coisa mais organizada, você tá falando. Cara, organização é imprescindível. Eu tava falando Não disso dá no pra você não ter um Stories. negócio que não é organizado. Cara, você tem que chegar no final do mês e ter essa noção muito bem de se teve churn naquele mês, Sim. de quanto foi o seu CAC naquele mês, de tudo isso, tá ligado? Pra controlar você ter muito. todas as informações muito bem controladas. Vou dar um exemplo muito bem. Teve uma operação que a gente fez na Kid que aparente que tinha tudo pra dar certo. Era um negócio que, cara, nossa, ia ser muito bom pra Kid e tal. E aí, por falta de organização, a gente achou que ia dar muito certo, foi lá, investiu bem no negócio e tudo, e não deu certo. E aí o meio que o responsável por isso, né, não responsável por dar errado, foi o responsável pela operação Sim, e tudo, assim, sim. a gente teve outras pessoas lá, a gente teve um atraso em uma das entregas que a gente precisava, que resultou nisso. Porque a gente investiu pesado nisso, a gente precisava de uma entrega aí que era de várias informações. E aí, tava muito claro, depois de uma entrega, analisando muito bem, se tivesse tudo organizado direitinho, tava muito claro que isso que a gente ia fazer ia dar prejuízo. Tava muito claro. Só que como a gente não tinha organizado bem, deu Você acha que errado. faltou análise? Tá ligado? Deu errado. Então, é imprescindível que você tem que ter organização. Tá ligado? Tem uma coisa, inclusive, que tipo assim, não sei se vocês já viram pro negócio, cara, uma coisa muito legal, que é... Cara, eu não lembro o nome agora, mas são várias plataformas que você compra e você programa ela do seu jeito, que é uma plataforma toda organizada, parece tipo um trade map da vida, só que pro seu negócio. Com RP. todas as... É o RP. RP, é isso, não É RP. É isso. É Tá que ligado? existem RPs... É o principal. Existem... Vamos isso, por um não? RP da TOTS, se eu não me engano, que ele organiza todas as finanças, Faz contabilidade. todos os processos que a Isso, empresa passa exato. por... É interpretação de papéis? Não, não é isso não. Não, Ah, tá, que eu pesquisei RP apareceu isso, tá ligado? não Vai é parecer I. Ribeirão É Preto. I. É ERP. ERP. IRP? Não, ERP. Tá. ERP. Isso. Exatamente isso daí. Cara, o Felipe falou uma coisa muito legal de processos, né? Ele falou de organização, mas dentro de organização entra processo. Desculpa te cortar, JP. Você olhou meu stories, eu não sei se chegou a olhar meu Você stories falou de ontem, organização. que eu tava falando assim, o cara perguntou como é que gera uma empresa certo. E na minha visão, não existe... Essa é a forma para gerir uma empresa certa. Não existe isso daí. Mas eu tava comentando que gerir uma empresa, um pouco de eficiência pelo menos, é você organizar e montar processos bem definidos para com que isso possa ser passado para a sua estrutura organizacional, para que eles possam ter controle disso tudo. Isso traz muito o quê? Você criar um processo, vamos supor, existem várias tarefas dentro de uma empresa, vários setores dentro de uma empresa. Crie processos para isso. Aí a sua estrutura, ou seja, o seu time de cada setor vai ter noção disso e vai conseguir agir com mais agilidade e eficiência também. Se conseguir metrificar. O resumo de tudo é metrificar. É aquela coisa, né? Se você não metrifica alguma coisa, você não vai ter como crescer, né? Mano, Crescer daquilo. assistam a live que tá no meu YouTube, eu com o Denner. É sensacional. É sensacional. O cara Denner, deu uma nós vamos aula. assistir. O cara deu uma aula de growth, uma aula de business que eu nunca tive na minha vida. Inclusive, essa aula que eu tive com ele mudou, tipo, muito o meu conceito de como eu ia seguir com meus negócios daqui pra frente. Caralho. Tá ligado? Então, cara, não, e foi esses dias, tá ligado? Acho que foi... não lembro que dia foi. Denner, já deixamos aqui. Mas é isso que é muito foda. Desculpa o convite. Desculpa cortar Não, vocês, mas sério, assistam, é um conhecimento bizarro. eu acho que tá é lá. muito foda, cara. Tipo assim, uma conversa, tá vendo? Uma conversa que ele teve, não sei, de 30 minutos, 1 hora, talvez mudou todo o futuro. de Pois uma é, empresa. eu tava até comentando com a minha mãe, tá ligado? Que, tipo assim, tudo isso que eu tô fazendo, que pode, cara, Sim. dar muito certo, cara, poar tudo, por causa dessa conversa de, acho que foi 48 minutos que a gente teve. 48 minutos que... Aí, cara, eu vou chegar daqui a alguns anos no Denner, ele tem 27 anos, eu acho. Eu chegar nele e tal, e aí ele vai falar, caraca, tá estourado, hein, meu? Tá ganhando bastante, tudo. Eu falo, tu lembra daquela live, né? Foi isso aí, cara, tá ligado? Que Cara, da hora. isso é muito legal. Isso é muito legal, cara. Isso daí é muito legal. Isso aí, querendo ou não, o pessoal acha que pra ter um ponto de inflexão legal, pra ter algo que realmente muda uma jornada, precisa ser algo muito grande, assim. Mas às vezes não, cara. Às vezes uma conversa
Às vezes aqui, por exemplo, às vezes aqui alguém escutando o nosso podcast, o cara se inspira e começa. Algo que daqui 5 anos seja uma empresa que talvez nós 3 estejamos aqui consumindo, né? Então eu acho que é muito legal quando a gente pega para ver que o conhecimento ele está aí, né? Acesso a essas boas pessoas existe e a internet conseguiu facilitar isso demais, né? Conseguiu dar um growth muito forte nisso, nessa parte de conhecimento, né? E volto a destacar, né, que o Birdcast ele tem muito essa pegada, né? Essa pegada de mostrar para você que, independente de onde você esteja, sendo acompanhando por vídeo, seja por áudio, cara, você pode sim potencializar seus resultados, né? Felipe, cara, e pra gente ir caminhando aqui pro final, o que você passaria, assim, o que você vai passar quando você tiver os seus filhos? Nossa. Isso, eu acho que ninguém nunca fez essa pergunta. Nunca fez. Acho que ninguém fez essa pergunta. Mas sabe por que eu... Mas, cara, de vida, o que você quer? Em quesito... Princípios. Porque, assim, Nossa, eu acho que é muito legal profundo isso. Porque isso é muito uma coisa profundo. que provavelmente não, quase certeza que não tem na internet isso. Um menino de 13 anos falando sobre princípios. E Não tem, mano. Cara, Cara, um podcast que eu falei muito sobre isso foi no do Raul, Foi do Raul? que não saiu ainda. Cara, Acho que foi um dos podcasts que eu mais gostei de foi do Raul, porque ele tocou num ponto que, tipo, já nunca foi tocado tão fortemente. Tipo assim, todo podcast que eu vou é muito ou só business, ou só investimentos, ou só eu, tá ligado? E lá a gente conversou sobre, tipo, Opa, foi mal. a gente conversou sobre, tipo, mano, assuntos que é muito mais forte, tá ligado? Sobre vida, tá sobre ligado? vida. Tá, Ó, os meus filhos... assim, hoje o Felipe Moleiro, você já tem os seus resultados, você já tá desenhando isso. Mas, cara, eu queria ver hoje, na visão que você tem, né? Isso aí depois você pode usar até no futuro, pra você escutar o segundo episódio do podcast e falar, ó, nessa época, quando eu tinha 13 anos e meio, eu falei isso. De entender quais são, o que você levaria como princípios e valores que você fala, ó, sigam isso. Tá. Cara, tava trocando uma ideia sobre isso ontem com um amigo meu, ontem à noite. Tem um menino na minha escola que, assim, a gente é muito amigo e tudo, e eu tava raciocinando isso porque é o seguinte: se algum amigo meu da minha escola, algum colega meu da minha escola estiver escutando isso, pode achar ruim, mas enfim, é o seguinte. Na minha escola tem alguns, tipo, uns moleques assim que tipo, eu vejo e eu penso, tipo, cara, é um nível, tipo, de imaturidade muito grande, tá ligado? E isso, tipo, dá pra sentir de uma forma muito idiota. Tipo assim, uns moleques saem berrando no corredor igual retardado. É coisa assim que, tipo, dá pra você ter uma noção muito fácil, tá ligado? E aí, existem certas coisas que eu aprendi, tipo, com o meu pai, com algumas experiências que eu tive, mas assim, colocando naquilo que as outras pessoas poderiam ter sentido também, sem ter vivido tudo isso que eu vivi, porque, enfim, é difícil, mas numa situação com meus pais, por exemplo, coisas que eu aprendi com eles sobre a vida, que por algum motivo essas pessoas, tipo, não aprenderam, tá ligado? E são pessoas... E aí, tipo, cara, é muito, muito vago falar sobre isso, porque, na minha opinião, princípios, valores é uma coisa muito vaga, porque qualquer mera coisinha que você coloca já é um valor muito grande, sabe? A mesma coisa que você tentar falar de um cara que é um cara cavalheiro, tá ligado? Como é que você define um cara cavalheiro? É por uma junção de coisas. Então não dá pra você falar que um cara é cavalheiro porque ele abre a porta pra mulher, tá ligado? É muito mais do que isso. E é por isso que é uma coisa muito vaga. Pra mim é muito parecido. Tudo isso. Mas, cara, inicialmente eu acho que, tipo, tipo assim, uma coisa que eu passaria pros meus filhos, tá ligado? É uma questão de gentileza. Eu postei isso esses dias no meu story, que, cara, nunca, em nenhuma hipótese, você deve fazer, tipo, inimizade, tá ligado? Você pode ser indiferente com alguma pessoa. Porque eu sou indiferente com a maioria das pessoas da minha escola, com muitas pessoas que eu conheço. Mas eu não crio inimizade porque, cara, inimizade nunca vai te fazer nada de bom, tá ligado? É só aquilo que vai ser ruim pra você. Porque, bom, primeiro que já não vai ser bom. Então, ponto bom já não tem. Só que se fosse só uma estaca zero, tá até ok, né? E aí quando você é indiferente, você tá na estaca zero. Só que quando você tem uma certa inimizade, é uma coisa muito pior. Porque, além de às vezes ser uma coisa que te consome, você tem que lidar com certos problemas e tudo, cara, às vezes você vai começando a lidar com problemas, com algumas situações que você não gostaria de ter que lidar. Com essas pessoas que às vezes vão fazendo coisas ruins contra você, porque você criou problemas com elas e tudo. Então, ser uma pessoa sempre muito gentil e sempre cultivar boas amizades, sabe? Ter boas companhias, né? Não só isso, mas ser gentil com todos à sua volta. Cara, tem um filme que eu gosto muito, que mostra muito esse negócio de ser uma pessoa gentil.
Always Gentleman, que é um senhor estagiário, não sei se vocês já Meu viram. Deus do céu. Robert De não. Niro. Aí É sim. muito bom. Esse filme é muito bom. Lembra que É muito bom. o Robert De Niro, eu não lembro qual que é o nome do personagem dele, mas Aquele Não cara me fez o recordo. irlandês, esse cara é muito não, bravo. o Robert De Niro pra mim é o melhor ator que eu conheço. O Ele é Robert muito- De ele é Niro, muito bravo. Ele consegue ser tudo. Cara, ele consegue ser um senhorzinho que você quer abraçar, simpático, mas ele consegue ser ele se transforma no máfia. personagem. mafioso, um cara que você quer matar, tá ligado? É. Ele é muito bom. E aí, tipo assim, tem aquelas cenas, né, que tipo assim, ele anda sempre com lenço, tá ligado? Sim. E ele tira... E aí uma ele- parte da exatamente. mulher que a mulher tá Cada- chorando. E aí ele fala, tipo, mano, sempre ande com lenço, porque as mulheres choram, tá Cara, ligado? E aí se você nossa, tiver um lenço, tá isso é ligado? bravo, isso é Muito bravo. bom. E aí, tipo assim, e aí, beleza. E aí, mano, outra questão que eu passaria muito pros meus filhos é a questão de ética, tá ligado? Se você não tem ética, mano, puta, você se perdeu muito no processo. Porque, por exemplo, às vezes eu tô assistindo uma série, algum filme, que é um pouco violento, tá ligado? E aí eu vejo, tipo, por exemplo, Peaky Blinders, tá ligado? Sei. Sim. E aí, tipo assim, eu falo, cara, bicho, nossa, mano, olha isso, tá ligado? Os caras pegando a cara do cara e macetando no vaso sanitário, tá ligado? E aí eu penso, nossa, imagina se um bagulho desse é comigo, tá ligado? Só que eu penso, não, mas um bagulho desse nunca vai ser comigo, porque só sofre isso quem faz coisa errada, tá ligado? Então, tipo assim, você ser uma pessoa que é muito ética, tá ligado? Pra que você, além de não ter que passar por certos problemas, você não perder a sua alma. Pra você ser uma pessoa correta. Cara, eu não lembro onde que eu vi isso esses dias, mas eu vi em algum lugar, numa historinha, tipo, que um pai chegou com os 2 filhos, e aí ele foi almoçar num lugar, e o cara perguntou qual que é a idade das crianças, porque se for até 6 anos, não paga pra entrar, alguma coisa assim. Aí ele falou, não, então, ele tem 6 e essa aqui tem 12. Ah, cara, nossa, a maioria dos clientes aqui até mentem e tudo, a gente nem tem muito o que resolver, mas por que você não mentiu, tá ligado? Tipo assim, eu não saberia, ninguém saberia. Aí ele falou, mas meu filho saberia, tá ligado? Então cara, pra você sempre ser uma pessoa correta, Nossa. sabe? Tipo, não dá, mano, sei lá, é uma coisa que eu não consigo explicar muito bem, mas tipo, não, é uma coisa que não dá. Tipo assim, não dá pra você não ser uma pessoa que não é correta. Eu nunca seria amigo de uma pessoa assim, nunca chegaria nem próximo, tipo, seria uma pessoa que eu seria indiferente, Sim. tá ligado? Cara, que mais? Envolve um pouco de ética, só que não é exatamente isso, é uma coisa mais específica que eu gosto de tocar, é questão de traição, tá ligado? Que eu tava até comentando na live que a gente fez. Sim. Cara, eu sou católico, né? Tô até de escapulário aqui, e eu sou católico e, cara, tipo assim, é um dos pecados mais... É um dos pecados mais pecaminosos. Você que é poeta. Que é, cara, adultério. Né? E o adultério, né, a traição, ela é muito forte e ela não é feita só pra traição de cônjuge, né? Tipo, de um homem com a mulher. Traição de sócio, Exatamente. pô, Cara, talvez, sim. traição de sócio, traição de amizade, alguma pessoa que confiou muito a você. Qualquer coisa, tá ligado? Tipo assim, é uma coisa que, pô, eu jamais faria na vida é trair ninguém. Isso eu garanto que eu nunca vou fazer. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Porque é uma coisa muito errada. A pessoa confiou a você alguma coisa. Então, pô, fazer isso é uma coisa que é muito... Tipo assim, pode ser uma coisa que às vezes não é um crime. Assim como muitas vezes você consegue estar dentro da lei, mas ser antiético, sabe? Às vezes é uma coisa que, tipo, não é um crime, por exemplo, mas é uma coisa que é muito com a moral. Não dá pra você fazer esse tipo de coisa. Mas, velho, é simplesmente ir colhendo essas boas coisas da vida, da moral, de ter bons valores, sabe? São coisas que eu passaria pros meus filhos. Da hora. Não, assim, Foi pesado, eu não acho. Não tenho nem o que falar, porque assim, o Isso é Felipe... muito bom. E eu vou comer. Cara, pra mim, cara, ele é mais do que pra mim uma inspiração em empreendedorismo e protagonismo jovem, né? Vocês podem ver assim, cara, um menino de 13 anos. 13,5, cara. 13 e Pô, meio. 13 e tô meio. falando desde o começo. Mas um menino de 13 anos e falar isso e ter essa consciência de princípios e valores e principalmente destacar ética, né, moral, de você ser uma pessoa correta. Cara, isso aí não tem o que falar. Não tem o que falar. Realmente, assim, a gente tem um profundo orgulho de você, de ter com você como... Primeiramente como amigo, depois como sócio. Mas, cara, sério, essa sua mentalidade realmente é algo que eu espero que quem esteja escutando isso, mesmo sendo jovem, mesmo sendo pessoa mais velha, cara, é princípios e valores. E a gente acabou aqui, de fato, tendo... Eu falei, eu vou fazer essa pergunta porque eu já conheço o Felipe, eu já sei que ele vai falar. E realmente, é só de te parabenizar mesmo por você ter essa visão. E principalmente Obrigado, irmão. de nunca... Ele poderia ser um cara que poderia
propriedade dele ainda, cara, falar, eu tenho tantos seguidores. Eu também ia comentar isso, né? Cara, tipo, humildade, uma pública pra fazer pro meu filho. Tipo, nada a ver. E fica na dele. Então, assim, Posso falar, essa sua pergunta aí, depois dessa forte. resposta aí, eu ia fazer mais algumas perguntas, Cara, não mas precisa, cara. Essa é muito, Sem brincadeira, eu acho que foi pra fechar com chave de ouro mesmo. muito bom. Ó, e só pra Muito gente obrigado. fechar mesmo com chave de ouro, nós trouxemos hoje aqui um Danis pro nosso convidado especial. mas esse Danis aqui, ele seria mais gostoso se ele fosse um cookie da Duck Bill. E um cafezinho também. E um né, que eu cafezinho gosto de também. café. Por isso, então, Rafa, sei que você está escutando o podcast, porque eu vou ter te mandado no WhatsApp pra você escutar. Rafa, nós queremos Duck Bill no nosso próximo episódio. Eu sou, Exato. eu sou de Osasco, tá ligado? Eu sou de Osasco. E lá tem o Pátio Osasco, que tem os 2 maiores prédios de Osasco, bagulho, comércio, pica e tal. E lá tem, tipo, um lugarzinho que é da Duck Bill. E, velho, é sensacional, cara. Ah lá. Eu gosto Aí, muito de cara, lá. a Duck Bill não tem... Pô, o biscoitinho deles, o café. Mano, eu fui num evento, acho que a Duck Bill, vocês estavam patrocinando. Foi a resenha do do Gabriel Kawali. E aí eu recebi lá o cafezinho de vocês e o tudo. ornitorrinco. Então, você falou. Cara, eu acho que eu recebi, mas eu não lembro muito bem, tá ligado? Mas enfim. Recebi sim, confirma agora, recebi. E, cara, o café é sensacional, é muito bom. Cara, Rafa, tá aí. É isso aí, a gente quer Duck Bill. A gente quer Duck Bill no Por podcast. favor, patrocinem este podcast, o Birdcast. Felipe falou, Ó, hein? e também me patrocinem, beleza? Rafa, o recado foi dado, é isso aí. Pessoal, esse foi o Birdcast, o podcast que te faz voar. E tenho certeza que isso foi essa participação. Não, eu agradeço, Felipe, foi surreal. fantástico. Felipe, só agradecer mesmo. Obrigado demais. Muito obrigado, Esse Felipão. é o nosso podcast aqui, pessoal. Foi uma honra. Tamo junto. Nossa. Eu tenho 13 anos mesmo. Pessoal, um grande abraço, viu? Um abraço, até.